pessoal! Então hoje a nossa aula, a nossa primeira aula da apostila nova de ciências vai ser sobre a água e sua importância. Nós sabemos então que de todos os líquidos que existem na Terra, a água é a mais importante, a essencial para todos os seres vivos, seja eles animais, plantas, seres humanos. A água cobre a cerca de 75% do nosso globo terrestre. Então, incluindo rios, lagos, oceanos, é a maior porção que nós temos no nosso planeta é água, tudo bem? E todas as plantas, animais, seres vivos precisam dela para sobreviver. Agora, como que funciona então os organismos aquáticos? Amores, eles já vivem dentro d'água, certo? Mas eles também precisam respirar, que a respiração é um processo muito importante para manter eles vivos. Eles sobrevivem, então, pouco tempo fora da água, e os peixes, eles têm as brânquias, que é um órgão que faz a água entrar pela boca e quando sai pelas brânquias, que fica aqui na lateral, o oxigênio é retirado dessa água e serve para respiração. O gás carbônico é expelido de volta no mar. Dentro do oceano, nós temos as algas e os fitoplânctons. O que são as algas? Elas são plantas aquáticas e os fitoplânctons são minúsculos, microscópicos organismos que realizam a fotossíntese. Então, as algas e esses fitoplânctons, eles realizam a fotossíntese juntos. Como que é a fotossíntese mesmo? Lembra? Eles captam o calor do sol e produzem o seu próprio alimento. Eles pegam o gás carbônico e produzem o gás oxigênio. Então pensem, nós temos cardumes de peixes, animais vivendo nesse mar que sobrevivem sempre do oxigênio encontrado na água, mas do outro lado nós já temos as plantas aquáticas que pegam todo esse gás carbônico que é jogado fora pelos peixes, que não é mais utilizado, e transformam novamente em gás oxigênio, tudo bem? E é o ciclo da respiração. Amores, antes se acreditava que eram as florestas o maior pulmão do mundo, onde eram as florestas, as árvores que produziam mais oxigênio, mas não. Pesquisas apontam, amores, e confirmam que é no oceano que o maior volume de oxigênio é produzido, tudo bem? E aí, dentro desses tipos de água, nós temos 3 tipos para destacar, essenciais. O primeiro é a água salgada, que tem um excesso ou um volume muito alto de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então são as águas do mar, que quando a gente entra arde o olho, ou se tem algum corte no corpo também arde, ou quando a gente sai do mar dessa água salgada e espera o vento secar o nosso corpo, a gente passa a mão tá cheia de sal. Por quê? Porque lá se tem uma grande quantidade de cloreto de sódio. Essa água não é própria para o consumo, ela precisa ser tratada, dessalinizada antes de ser consumido, mas é um processo muito caro, então não é viável pegar a água do mar e fazer própria para o consumo uma água potável, porque nós temos outras fontes onde o processamento e tratamento dessa água fica mais barato. Nós temos então a água salgada e temos a água doce. Amores, a água doce não é que tem açúcar, porque a água salgada tem o sal. A água doce é a que tem menos quantidade de sal, que é as águas onde nós encontramos em lagos, em rios, em cachoeiras. São aquelas águas dos poços artesianos que nós usamos para o consumo, mas não é porque nós pegamos do rio e já ingerimos, não, nós tratamos antes, tem todo um cuidado para que essa água seja saudável, adequada para se beber, mas é água doce que nós consumimos. E depois nós temos a água salobra, que é esse meio termo. Então, sempre a água salobra vai ser perto dos mangues, onde nós temos um mar e algum rio próximo um do outro. Então, ela é sempre uma água de transição entre água salgada e água doce. Ela tem mais aquele aspecto amarronzado. Ela também possui muita quantidade de sal, então ela também não é aconselhável para se tomar, tudo bem? Agora vamos lá,
algumas curiosidades para vocês sobre a água. A primeira é assim: vocês sabiam que o camelo ele pode tomar até 100 litros de água de uma única vez? E ele consegue lá no deserto, num dia quente, ele consegue ficar até de 4 a 5 dias sem tomar água. É muito tempo. Mesmo eles carregando muitas cargas, fazendo caminhadas muito longas, eles conseguem, porque eles têm mecanismos que absorvem a água no seu corpo e retêm ela. Então eles não perdem tanta água no suor, na urina. Então é um meio que eles conseguem de preservar essa água há mais tempo. Tem indícios que quando no inverno tem camelos que ficam até 3 meses sem tomar água, só retirando a água da alimentação. Então ele está comendo um vegetal que tem água, essa água já é suficiente para ele conseguir se manter e ter esse volume de água no corpo necessário. Nós temos também outra curiosidade: o nosso corpo ele perde em média de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Então por isso a importância de se tomar muita água, porque nós perdemos pelo suor, pelo choro, quando choramos, pelas lágrimas ou pela urina. Então nosso corpo está sempre eliminando a água, então sempre temos que estar ingerindo mais para se manter hidratado. E nós podemos viver em média no máximo 3 a 4 dias sem água. O ser humano, nós, homens e mulheres, nós conseguimos viver o máximo 4 dias sem água. Depois disso, nossos órgãos, que também possuem água, eles começam a parar por causa dessa falta, essa escassez de água no organismo. Vocês sabiam que os peixes, eles não precisam beber água, eles ingerem água, lembra que a Pro falou? Para passar pelas brânquias e coletar o gás oxigênio. Mas eles não precisam tomar água, porque como o corpo deles estão dentro da água, eles já se mantêm hidratados e com a quantidade correta de água que precisa no corpo. E a última é que os cactos, eles armazenam água nos seus caules. Então imagina, os cactos que vivem no deserto, um ambiente árido, seco, que chove muito pouco, eles conseguem sobreviver anos lá no deserto. Por quê? Eles conseguem absorver água no seu caule. Então eles têm raízes profundas, quando eles encontram água, eles conseguem armazenar o máximo que eles conseguem. Os espinhos nada mais é que as folhas modificadas, porque se os cactos tivessem folhas, teriam que ter mais água ainda para hidratar essas folhas, para as folhas não caírem, para as folhas não secarem. Então, os cactos têm as folhas modificadas, que são os espinhos. Assim, eles não precisam gastar a água para hidratar essas folhas, já que são espinhos. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje sobre a água. Espero que tenha gostado e tenham esclarecido os conteúdos. Um beijo!